Olá pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Hoje eu quero falar aqui sobre o relato de um militar da FAB, Força Aérea Brasileira. Ele que vai falar sobre a experiência que ele teve como obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus. Antes, porém, deixa eu me apresentar para as pessoas que não me conhecem ainda. Eu me chamo Nathan Silva, sou um ex-bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, onde estive por longos 20 anos vivendo nos bastidores dessa instituição. Ali eu vi e vivi muitas coisas, as quais tenho relatado aqui nos meus vídeos, porque sobrevivi para que hoje eu possa estar aqui e contar tudo. Bem, ele diz assim, olha: bom dia, fui obreiro por mais de 15 anos na IURD, na Ilha do Governador. Aqui ele dá o nome dele, que eu vou manter aqui, vou preservar. Sou militar da FAB, convivi no meio dos pastores da região por ser muito prestativo e ativo na obra. Com uma semana de igreja, me tornei dizimista e ofertante fiel e participei logo da primeira fogueira santa de Israel. E não parei mais. Logo que fui levantado obreiro, assumi o grupo de evangelismo e sempre estive à frente dos grupos da igreja. Minha vontade era ganhar almas e sempre criava eventos e meios de levar pessoas para a igreja. No início, tudo era muito bom, pois não conhecia o outro lado da moeda. Passado o tempo, comecei a ter problemas no meu casamento, pois tudo que eu ganhava fazia propósitos ou ajudava em coisas na igreja, como jornais, livros, aluguel de ônibus e etc. Minha esposa um dia foi ao pastor e disse a ele que deveria conversar comigo, pois eu deixava de fazer compras para pagar contas e as coisas mais básicas de dentro de casa para fazer propósitos. Ele respondeu a ela: por que a senhora não larga ele? A senhora vai amarrar o ministério do seu marido. Desde esse dia em diante, comecei a tratar mal a minha esposa, achando que ela era prejuízo para mim. Passei a não dar mais atenção para os meus filhos e familiares, me dedicando somente à obra e aos pastores. Tudo que eles falavam era lei para mim. Fiz voto com valores altíssimos, dei carros, fiz empréstimos, sempre dei minhas férias, 13º e tudo mais que podia. Com o passar do tempo, percebi que a minha vida financeira não andava, porque eu até conquistava alguma coisa, mas colocava tudo nos propósitos, novamente. Passei então a questionar a respeito disso. Bem, fomos amadurecendo na fé, pois começamos a andar mais perto de alguns pastores e saber de algumas verdades ocultas até então, como metas que eles tinham que bater, comissões de jornais, moedas, e por falar em metas, já peguei até empréstimo para 2 pastores baterem metas de fogueira santa e não perder a igreja. Inclusive um empréstimo eu estou pagando até hoje. Comecei a ver os erros e um certo pastor me perguntou quanto tinha sido o meu voto na última fogueira. Eu disse R$5.000. Ele me disse que esse valor ajudaria a comprar um jogador para o time que ele torcia, pois a Record iria patrocinar o time dele. Tive também pastores que reuniam os obreiros e perguntava o valor do voto e mandava fazer com valores maiores. Bom, só fazendo aqui um parênteses, para você que não sabe, a Igreja Universal do Reino de Deus já teve um time de futebol profissional, tá? Só para você compreender aqui o que esse obreiro está relatando. Os motivos pelos quais ela retirou esse time, tá? São motivos escusos, são motivos
ainda não bem claros, mas a igreja teve um time de futebol. Eu, inclusive, fui assistir a um jogo entre o time profissional do Bahia e o time profissional da Igreja Universal do Reino de Deus. Tá? Então veja que a igreja, que na verdade hoje é uma empresa, ela investe em vários nichos do mercado. Inclusive investe em cinema, investe em teatro, investe em televisão, investe em bancos, investe em times de futebol, investe, enfim, se eu for falar aqui, o vídeo não será suficiente para mencionar vários nichos de mercado que a empresa Igreja Universal do Reino de Deus investe. Bom, voltando aqui ao relato, ele diz assim: conheci pastores. Perdão, deixa eu voltar aqui. Ele diz: um certo pastor me perguntou quanto tinha sido meu voto na Fogueira Santa. Eu disse R$5.000. Ele me disse que esse valor ajudaria a comprar um jogador para o time que ele torcia, pois a Record iria patrocinar o time dele. Tive também pastores que reuniam os obreiros e perguntavam o valor do voto e mandava fazer com um valor maior. O meu geralmente me mandava dobrar e eu obedecia, me endividando mais ainda. Isso aqui é outra coisa que é verdadeira. Aliás, todo o relato dele é verdadeiro, mas eu sempre vou fazer aqui parênteses, porque no último vídeo que eu postei aqui no canal, inclusive de um áudio que vazou de um pastor fazendo uma reunião com os obreiros e mostrando o desespero deles com a evasão, o êxodo dos obreiros, principalmente nos dias da Fogueira Santa de Israel. E esse pastor falava sobre que o voto do obreiro era com Deus, que ele não teria que se preocupar, que o voto era com Deus. Só que esse assunto ou esses argumentos foram usados após a Fogueira Santa de Israel, a última agora, e após eles verem que os obreiros estão despertando e não compareceram para cumprir o voto. Então eles usaram esses argumentos agora, mas antes, quando eles dão o envelope para os obreiros, o que eles chamam de plantar o envelope, eles não só interferem nesse suposto voto com Deus, e ainda querem saber, como também querem saber quanto é o valor daquele voto que o obreiro fez, e dependendo do valor que o obreiro diz que fez o voto, eles mandam dobrar. Não, esse voto aí, Deus está falando no meu coração que esse voto tem que ser dobrado. E o obreiro, coitado, esse sim, pastor, é coitado, não o Macedo. O Macedo de coitado não tem nada, mas os obreiros sim. Aí o obreiro sai dali pensando que foi Deus quem falou com ele e sai desesperado para vender geladeira dentro de casa, as panelas de dentro de casa, vender televisão de dentro de casa, e o marido termina separando, cria problema com os filhos, tudo porque esses falsos pastores enganam os obreiros. Então agora é fácil esse pastor dizer que o voto é com Deus. Mas por que ele não usa esse discurso antes da Fogueira Santa? Porque o discurso deles é de conveniência. Aquilo que convém a eles, eles falam. Aquilo que não convém, eles omitem. E ainda, se alguém falar sobre aquilo, eles testam com a boca mais dura, com a cara mais limpa, mais lavada, e dizem que aquilo não é verdade. Aí, em uma outra ocasião que lhe convém, ele vai e desdiz e diz que aquilo ali realmente é assim. Então, é assim que funciona. Então, ele aqui fala que o pastor mandava ele dobrar o voto. Conheci pastores adúlteros, cachaceiros, mentirosos, aproveitadores, maliciosos. Um certo pastor mandava que eu fizesse as reuniões de libertação às terças e sextas. Eu sabia que algo estava errado com aquele pastor, pois ele mesmo estando na igreja, mandava eu começar a reunião e depois mandava um obreiro me avisar para eu fazer a reunião inteira. Um pastor foi tirado da obra porque traiu a esposa com uma obreira.
se arrependeu, passou a frequentar uma reunião de ex-pastores, mas foi humilhado e chegou a passar fome. Foi morar em uma comunidade, me pediu ajuda espiritual e financeira. Comprei para ele 60 calças e 60 camisas sociais para ele vender. Foi o que deu condições a ele de manter a família. Sua esposa foi empregada como faxineira na catedral e humilhada por outras esposas. E eles dizem que cuidam dos que saem. Esse mesmo ex-pastor me disse que quando saiu por cair em pecado com uma obreira, outro pastor foi atendido no mesmo dia pelo bispo do Rio de Janeiro por ter caído também. Só que ele caiu com um obreiro homem. Mas por ser sobrinho de outro bispo, foi transferido para outro estado. Aí eu fiquei pensando, que justiça é essa? Um cai com mulher, que já é errado, mas o outro caiu com homem, mas permaneceu. Outra vez um pastor me pediu meu carro emprestado para levar outro pastor em outro município, porque ele iria para a lua de mel. Havia se casado. Mentira. Pegou o auxiliar e um obreiro, colocou álcool no tanque do meu carro, que era a gasolina, e foi para a praia. Ainda roubou um cone da prefeitura, dizendo para o obreiro que era para a igreja e que por isso podia pegar. Um outro colocou na porta da igreja salada de frutas para vender. As frutas os obreiros doavam, os jovens e sua esposa vendiam. Os valores arrecadados seriam para as obras na igreja, pagar ônibus, para ir para o templo de Salomão, para a compra do livro do Bispo Macedo. Enfim, arrecadava-se até R$ 1.500 por semana com as vendas. Mas eu acompanhei e anotei o que se arrecadou com a ajuda dos grupos. Eu mesmo paguei 10 livros e 2 ônibus, e só os grupos pagou toda a despesa. Ele vendeu a salada de frutas com o dinheiro, comprou um carro novo, me pediu para guardar o carro na minha casa, que era fora da comunidade, para ninguém ver que ele tinha trocado de carro. Enfim, tenho muitas outras coisas para explanar, mas por enquanto fico por aqui. Tenho vídeos, gravações de áudios e fotos de líderes conhecidos praticando coisas absurdas. Mas só vou revelar quando muitos mais obreiros, pastores, evangelistas e jovens me excluírem no Facebook e deixarem de falar comigo. Para que de uma maneira ou de outra eles abram os olhos. Bem, então vocês estão vendo que os meus relatos e os relatos de tantos outros bispos que saíram da instituição, agora muitos outros pastores também gravando vídeos, e eu quero parabenizá-los por essa iniciativa corajosa, tá? Porque o verdadeiro homem que tem um comprometimento com Deus tem comprometimento com a verdade. E não estão preocupados se vão sofrer críticas, como muitos dizem, o que vocês estão fazendo é escandalizando. Eu vejo vários vídeos aí de alguns pastores, até de outras instituições, que dizem isso, que nós estamos escandalizando, e ai daqueles que veem os escândalos. Só que quem escandaliza não é quem torna público o escândalo. Quem escandaliza é quem comete o escândalo. Quem vai ter que prestar contas, e ai é daqueles que cometem essas práticas, e não daqueles que denunciam, porque quem denuncia está ali com o objetivo de que as pessoas tomem conhecimento dessas práticas e que elas não são de acordo com a palavra de Deus. Então, esses vídeos são apenas a ponta do iceberg. É só uma nuance, é só um tira-gosto do muito que está por vir por aí. Então, está aqui mais um relato que dispensa até comentários, porque por si só já é bastante esclarecedor, mas que eu quero deixá-lo aqui, tá? Para que você possa refletir, tá? Com quem está a seriedade? Eles que prezam tanto pela sinceridade, pela seriedade, pela verdade, e os bastidores são esses aqui, ó. E é daqui para pior. Se você gostou desse vídeo,
dá o seu like aqui, a sua curtida, porque é ela que irá fazer com que esse vídeo seja mais recomendado pelo YouTube, tá bom? Chegue a mais pessoas. Também se inscreva aqui no meu canal e compartilhe com o máximo de pessoas possível, tá bom? Forte abraço a todos e saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão.